Foi? Dá a César o que é de César. O que Jesus quis dizer nessa passagem, qual o contexto histórico ali, qual a relação política dessa fala de Jesus que está contida no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22. É isso que nós vamos ver hoje. Vem comigo, vamos juntos por dentro do texto. Olá, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui em inscrever-se, ative o sininho para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós estamos postando. Isso não te custa nada, mas nos ajuda muito a cada dia aí a produzir novos conteúdos e disponibilizar material para os irmãos, que eu tenho certeza que será uma bênção de Deus para a sua vida. Pois bem, hoje nós vamos falar do texto que está contido no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22, uma passagem emblemática no qual Jesus confronta ali alguns fariseus e também alguns herodianos ali na região do templo, logo após a entrada triunfal em Jerusalém. Jesus, ele entra em Jerusalém de forma triunfal, sendo aclamado pelo povo, e ele vai para a região do templo. Primeira coisa que nós precisamos compreender é quem está regendo a Palestina naquele momento e naquela época. Precisamos lembrar que a Palestina, ali, a região de Israel, ela estava sendo governada pelo Império Romano, que era, até os dias atuais, o maior império da história da humanidade, em termos de poder e em termos de território conquistado. Quando Jesus ele entra naquela região ali do templo e ele tem um encontro com os fariseus e também com os herodianos, a Bíblia ela vai nos relatar que existe um complô entre esses dois grupos, tentando influenciar Jesus a ir contra o Império Romano, tentar encontrar nele alguma falha, algum problema, de modo que venham acusá-lo. Interessante que eles começam o relato deles afagando Jesus, dizendo-se piedosos. Eles chegam, mestre, sabemos que o Senhor é mestre, vindo de Deus, pois fala as coisas de Deus, sem se preocupar com a aparência do homem, né? E na sequência eles vão dizer: que te parece? É lícito pagar tributo a César? Quando nós estamos falando disso, e ali era um período próximo à festa judaica, e Jerusalém estava lotado, e o templo também, aquela região do templo também. Então é natural que você tivesse ali os saduceus, tivessem os fariseus que ficavam naquela região, tivesse também ali os herodianos e tivesse também dois outros grupos que ficavam camuflados. Os zelotes, que eram um grupo revolucionário que buscava a independência do Império Romano, e também os sicários, que eram um grupo terrorista que se camuflavam no meio da multidão para que pudessem ali cometer homicídios, matar alguns romanos ali, que de forma que isso pudesse ser uma resposta também ao Império Romano. O que é que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando fazer com que Jesus insufle uma rebelião, a fim de que Jesus seja condenado. Porque Jesus é muito claro quando diz a eles: hipócritas, por que me experimentais? Repare uma coisa, Roma está governando. Você tem outros dois grupos ali, três, se você contar os saduceus que não são citados nesse texto, que estão ali no poder. Quem está no poder, ainda que o povo esteja sendo oprimido, geralmente ele não quer uma mudança, ele não quer uma nova ordem sendo estabelecida. E é exatamente disso que o Evangelho trata. É o reino de Deus penetrando este mundo e ocupando o lugar de governo deste mundo que pertence a Deus. Então, essa mensagem desse reino que se estabelece é uma mensagem que, primeiro, vai confrontar o Império Romano. Segundo, vai confrontar toda a ordem sacerdotal e o governo de Herodes que estava ali naquele lugar. Então isso, a mensagem de Jesus, ela incomodava esses poderes, ela incomodava
essas seitas, ela incomodava de todas as formas que nós podemos imaginar. Então, quando Jesus ele chega no templo, eles dizem se é lícito pagar imposto, Jesus faz uma pergunta, ele pede ali uma moeda e diz: de quem é a imagem nessa moeda? Repare que Jesus antes os chama de hipócritas e diz: por que vocês estão me experimentando, me colocando à prova, tentando achar algum problema, algum defeito em mim e na minha doutrina? Estão tentando buscar algo do que me acusar. E quando Jesus pede essa moeda, ele pergunta claramente: de quem é a imagem nessa esfinge? Eles dizem: de César. Jesus responde: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A resposta de Jesus, ela não agrada os herodianos, não agrada os fariseus e não agrada os revolucionários que estavam ali em busca de alguma revolução, de ungí-lo rei e tentar uma revolução contra o Império Romano. Quando Jesus ele fala exatamente isso, por que Jesus pergunta de quem é a imagem na esfinge? Quando Jesus pergunta isso, porque especificamente nesse contexto, duas moedas circulavam em Jerusalém, circulavam ali na Palestina. A primeira moeda, que era a moeda que continha a imagem do imperador César Augusto, e do outro lado da moeda existia a expressão que vai se traduzir como sumo sacerdote, ou seja, César Augusto, imperador romano, ele se intitulava Deus e também no templo, essa moeda estava escrito sumo sacerdote. Qual é o problema disso tudo? É que a moeda que circulava no templo para oferta era uma moeda especificamente judia, era uma moeda especificamente daquele povo. A moeda para oferta no templo, ela não era aceita a moeda pagã, que continha imagem. Mas, no ano 150 a.C., Antíoco VII permite que Simão Macabeu pudesse cunhar o bronze e assim cria uma moeda judaica. E era essa moeda que era utilizada para as ofertas. Quando eles estão questionando isso a Jesus, primeiro, eles estão buscando que Jesus arrumasse uma revolução e que fosse morto. Segundo, talvez falsamente mostrando um alforje cheio de moedas, dizendo: Senhor, se eu não pagar o imposto do Império Romano, eu posso ofertar essa moeda no templo. Só que Jesus está expondo a eles a hipocrisia, porque a moeda que eles tinham, estavam carregando dentro do templo, ela não servia para a oferta no templo. Ela era uma moeda especificamente para pagamento de imposto e pagamento de tributo. É por isso também que você tinha atividade de cambista, que eu cito num outro vídeo aqui no canal, que você pode clicar no card aqui em cima, quando fala sobre a purificação do templo. Pois bem, aquela moeda ela não servia para oferta no templo, ela era apenas para imposto. Existia uma moeda correta. E é aí que Jesus expõe a hipocrisia deles e a falta de amor. Jesus está confrontando exatamente esses poderes. A hipocrisia maligna fez juntar herodianos e fariseus para tentar afrontar Jesus e achar nele algum erro, tentando impedir que o reino de Deus se estabelecesse da maneira que Deus havia planejado e determinado. Mesmo que lá na frente eles conseguiram a morte de Cristo, sendo Jesus entregue a si mesmo na cruz do Calvário, eles não impediram o reino de Deus sendo estabelecido. Esse reino, ele foi estabelecido. Jesus expôs a hipocrisia deles e estabeleceu o reino. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha nas suas redes sociais. Comenta aqui embaixo o que você achou, é muito importante saber a sua opinião. Se tem algum outro ponto que você quer que a gente elucide, nós agradecemos muito. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima, querendo Deus.